Amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Será que você está preparado para enfrentar o mundo depois dessa pandemia? Será que você tem conhecimentos técnicos, literários ou não literários, transferidos a você através de professores, de amigos, de gurus, de terapeutas, de médicos, de conselheiros? Será que você já pensou que depois da pandemia você vai ter que enfrentar o mundo de uma forma um pouco diferente? Bem, eu não sei responder à pergunta que eu mesmo fiz, mas nós temos muitos senões pelos quais nós deveremos passar se quisermos ultrapassar as dificuldades que advirão depois que o vírus for embora. Ele está seguindo o seu rito, o seu ritmo, o seu caminho, desde o momento em que ele foi fabricado nos laboratórios chineses e, por acidente ou por má intenção, ele foi enviado para o mundo e o principal consequente dessa ação do vírus foi o mundo ocidental. Muita gente morreu, muita gente está morrendo e muita gente ainda vai morrer por conta dessa pandemia, cujos objetivos políticos provavelmente foram atingidos pelos autores desta façanha negativa que gostaria eu não tivesse ocorrido. Amigos, dos hábitos adquiridos durante o confinamento social, quais vieram para ficar? Você já pensou nisso? Especialistas de todas as ordens, e sempre há os especialistas, muitos deles que se apegam ao chute, às observações, na esperança quase que definitiva de que o brasileiro lê pouco, muito pouco, o estudante não lê, o professor não lê, lê muito pouco, e, em consequência disso, aparecem especialistas afinados com objetivos de ganhar dinheiro por conta da sua ignorância. Não, eu não chamei ninguém de ignorante. Apenas desejo afirmar que dos hábitos adquiridos durante o confinamento, que todos nós tivemos que ter, eu, por exemplo, agora estou fazendo um confinamento espontâneo de um mês, porque houve um recrudescimento de casos de Covid-19 aqui na região do Alto Vale do Itajaí, a partir da minha cidade, em Santa Catarina, Rio do sul do país. Como será o amanhã? Não sei. É uma pergunta que toda a humanidade se faz desde sempre e que está muito bem representada no otimista Samba Enredo, o Amanhã, da Escola de Samba União da Ilha, do governador, lá daquele famigerado Rio de Janeiro, onde se rouba tudo, até juiz de direito, candidato a governador. Vejam bem como as coisas são, um juiz que está extremamente, muito bem aposentado, ele ganhou eleições com a esperança das pessoas de que seria uma pessoa séria, e séria não é. Até no Rio de Janeiro, onde se faz muito samba, se toma muita cerveja, muita caipirinha, se diz que está no trabalho, junto às estruturas do judiciário, do executivo, do legislativo, e, na verdade, as pessoas estão de sunga e maiô na praia, curtindo o verão, quando é possível curtir, se não fosse a pandemia. Esse samba o amanhã, nesse momento em que vivemos a pandemia do Covid-19, ele é, neste momento, nós estamos vivendo uma época em que 7 milhões em todo o planeta vão desaparecer, estão desaparecendo ou desaparecerão por conta deste vírus, que quisera eu não fosse
alguma coisa consequente de guerra bacteriológica que estivesse sendo testada para embates futuros. Tudo no amanhã tem que ser revisto. Vejam bem, há casos confirmados de doença e mais de 400 mil mortes, números ainda do mês de junho, não do mês de julho. O questionamento que se faz no momento, ganha um tom mais dramático porque há muita insegurança em relação ao amanhã. Todos queremos saber como será o mundo pós a pandemia. Mas como é que nós vamos saber como é que será o mundo? Talvez a história não seja lida frequentemente para nós olharmos como foi a pandemia da gripe espanhola, que naquela época não tinha nada de fabricada na Espanha. Eu não sei dizer exatamente a origem daquele vírus, mas sempre da velha Ásia vem muita informação, ou por conta ideológica do Ocidente, que guerreia e que sempre tem que ter um inimigo à frente para conseguir justificar as ações guerreiras, ou por conta das experiências que a velha Ásia faz, por conta dos seus regimes totalitários, comunistas, monarquistas, mas quase sempre totalitários em relação ao mundo. Todos nós queremos saber como será esse mundo pós-pandemia, repito. Será um lugar mais humano, mais empático, mais colaborativo de se viver? Não sei, não sei. Espero que sim. Ou, ao contrário, seria mais egoísta, mais do que é, mais totalitário e mais competitivo ainda do que já é? Bem, há muitas dúvidas e há poucas certezas. Não existe um único futuro, há muitos futuros possíveis. E esses muitos mundos futuros, eles são assim uma espécie de tendência futurista para nós sabermos efetivamente o que vem vindo por aí e está logo ali na esquina. Temos agora a possibilidade de escolher outro caminho, mais colaborativo, mais solidário, mais desmaterializado, mais em linha com esse novo mundo que necessariamente não precisa ser religioso, ascético, não precisa ser cristão ou muçulmano, não precisa ser capitalista ou comunista. Não, seria apenas um mundo em que houvesse mais colaboracionismo, mais vontade de apertar a mão quando pudermos apertar a mão, sem querermos saber se o outro é negro ou branco, ele é espanhol ou chinês, se ele é americano ou mexicano. Talvez tudo o que eu esteja falando seja uma utopia, e de utopias você já está saturado faz muito tempo. Uma das poucas certezas que temos é que o novo coronavírus está agindo como um acelerador de futuros. A palavra é até meio engraçada. Um acelerador de futuros. É como se o estado de pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde, lá em março, tivesse apertado a tecla do fast forward, um rebobinamento para frente, né? Rápido. Bem, mudanças que na velocidade normal levaria anos e anos para acontecer, se tornaram realidade em poucas semanas, como, por exemplo, a adoção do home office, em que as pessoas estão trabalhando em casa para continuar tendo salário. E as empresas estão pagando as pessoas para trabalhar em casa, imaginando que elas estejam trabalhando. Você teria essa certeza de que é igual o trabalho que as pessoas estão fazendo em casa na iniciativa privada ao trabalho do que os empregados públicos da Assembleia Legislativa de Florianópolis, por exemplo, estão fazendo em casa? Vocês teriam certeza que a Câmara dos Deputados em Brasília, que está com home office,
Os seus empregados da atividade meio estão trabalhando em casa? Mesmo os da atividade fim, os deputados? Ou do Senado da República? Vocês acham que eles estão trabalhando em casa? Não se enganem, não se iludam, não façam suposições estúpidas porque o home office está funcionando na iniciativa privada. É muito difícil você encontrar alguém da área pública fazendo de fato home office. É evidente que há setores que carregam piano na atividade pública, no município, estado e União, claro. Como seria se a Polícia Federal não estivesse trabalhando em casa, fazendo o seu trabalho usualmente feito dentro de laboratórios, na sede da Polícia Federal? Ou lá na Agência Brasileira de Inteligência? Claro que há pessoas que carregam piano dentro dos municípios, estados e União, claro, mas 2% estão fazendo home office definitivamente dentro da área público-estatal. O mais é coisa da iniciativa privada. A iniciativa privada está carregando o piano, está tentando sobreviver, pagando impostos, recolhendo, tentando vender, para manter a geladeira cheia dos empregados públicos brasileiros, que tem aos montes, são tantos, mas tantos mesmo. Na Assembleia Legislativa de Florianópolis e na Câmara de Vereadores, não há condições de todo mundo habitar o mesmo prédio se todos estivessem trabalhando. Tantos são os que batem o pono e vão embora e não trabalham. Na Câmara de Vereadores, a quantidade é tão imensa, tão grande, é tão exuberantemente desnecessária que o trânsito tem que ser fechado para a entrada e para a saída desses empregados quando eles vão trabalhar. E vão trabalhar somente assolados com medo de que exista alguém, que a Polícia Federal esteja olhando ou que o Ministério Público esteja preocupado com o problema. Este home office é uma coisa que foi criada imediatamente por conta da pandemia, mas ele está funcionando de fato, de verdade, 1%, 2% na área pública estatal. O mais não está funcionando. É o me engana que eu gosto. Teste. Faça você o teste, constate o que está acontecendo na Câmara de Vereadores de Blumenau, de Balneário de Camboriú, de Lages, de Joinville. Vai ver se na área pública o pessoal está fazendo home office. Está em casa, com a geladeira cheia, esperando o fim do mês, porque antes do fim do mês será depositado o salário na conta desse pessoal. Não estou abrindo guerra contra nós e eles, não. Nada disso. Todos somos integrantes de um mesmo país. Temos ainda um hino, uma só bandeira, temos uma só nação. Mas é evidente que tudo está tão dividido por conta da incapacidade do Estado de pagar essa conta hercúlea, enorme, imensa, estratosférica, amazônica, de dinheiros gastos com funcionários públicos que não precisaríamos ter na quantidade que temos, num Estado tão grande. Eu convido você, que está aí nesse falso home office em casa, o home office falso das atividades públicas, eu convido você a pensar se isso vai durar muito tempo no Brasil, se a iniciativa privada, que também tem os seus lances de falsidade, sonegação, de não emissão de nota, de caixa 2, de falsificação na quantidade dos pesos das cargas que passam pelos asfaltos que estão sempre esburacados. Sim, a iniciativa privada também tem os seus pecadilhos muito grandes, os incentivos fiscais falsos, que são conquistados através de falsas representações no Congresso Nacional, exuberantemente construído com pessoas que têm 3, 4 salários e vão se aposentar com o 5º. Convido você a pensar sobre isso. Pensar não faz mal ainda. Pensar é a última fronteira que ainda não foi devastada pelo Google ou pelo satélite
Pensar faz bem. Pensar na democracia falsamente representativa do Brasil é uma espécie de um antídoto que ajuda você a não envelhecer tão rápido. Eu volto logo mais.